alguém nos ofende, como reagimos? E quando somos nós a falhar e mesmo sem intenção, machucamos alguém, o que fazer? O programa de hoje vai nos mostrar um caminho para bem longe do orgulho e do egoísmo, como lidar com a culpa e o perdão. É curioso percebermos na história do cristianismo o encontro de Jesus com Simão Pedro, quando este lhe pergunta sobre o perdão, quantas vezes deveria perdoar aqueles que tivessem lhe ofendido. E Jesus sai com uma resposta clarificadora, porque ele reformula a pergunta respondendo, quando diz: não te digo, Simão Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E configura, portanto, uma perspectiva de abrangência para o perdão que nos suscita a analisar à luz da psicologia dos nossos dias e com esse olhar que a psicologia espírita nos favorece a entender o perdão numa dinâmica de profundidade imensa e em nuances até então não entrevistas. É que quando ele responde nessa perspectiva infindável de vezes, 70 vezes 7, ele não estava querendo configurar exatamente 490, esse número matemático, para uma vida. Ele estava querendo configurar de que Simão Pedro era capaz de errar 70 vezes 7 vezes, ou seja, incomparavelmente, Simão poderia falir muitas vezes, infinitas vezes. Parte do princípio que fomos criados simples, ignorantes, imperfeitos, criados para perfectibilidade. A gente vai ser perfeito, é só Deus, mas a gente vai chegando a um ponto de ter uma vida um pouco mais, vamos dizer, do âmbito dos erros serem um pouco mais minimizados. Mas quando a gente erra, qual de nós não erra? Qual de nós pode atirar uma pedra no outro e dizer, olha, esse é culpado? Qual de nós pode se vestir, né, com uma toga de juiz e condenar? Se ninguém pode nos condenar, por que será que a gente vai ficar envolvido naquela coisa que vai e volta, aquele sentimento que não nos abandona, que a gente revive a cada momento daquilo que nós não falamos, ou daquilo que nós falamos, ou daquilo que nós fizemos ou não fizemos? Não leva a gente a nada. O sentimento de culpa é uma assimilação interna que alia muitas vezes o remorso por equívocos praticados ou a lembrança desagradável de uma omissão. Então a culpa surge por aquilo que fazemos, não fazemos bem, nos equivocamos, ou também surge por aquilo que deixamos de fazer. Aí instala-se muitas vezes o processo de culpa. Todavia, a culpa ela é travadora das possibilidades humanas. Sentir culpa e assimilar esse sentimento muitas vezes paralisa a vontade da criatura que se fixa no motivo da tristeza, do remorso ou do arrependimento ou mesmo da omissão. O que significa dizer que o ato de errar, ele pode se expressar em 2 níveis. Ao erro comum, cotidiano, e àquele que toma uma dimensão abrangente. Há um arranhão e pode haver um golpe. Talvez Simão estivesse perguntando acerca do golpe e Jesus responde acerca também dos arranhões. Em outras palavras, a culpa, ela representa um estado do espírito que vai sendo sinalizado para ajustar o passo. Quando você bate num copo e o copo escorrega o líquido para o colo de um amigo, que é seu interlocutor que almoça com você, é uma culpa. Você imediatamente pede desculpas. Esse fenômeno se repete inúmeras vezes, infindáveis vezes, 70 vezes, 7 vezes. Significando que nós precisamos estar todos os dias ajustando o barco que caminha no leito do rio, procurando colocá-lo no canal, e aonde permite a fluência do amor, aonde favorece que a embarcação flua com mais elegância e com maior velocidade. Quando você se afasta do canal, o barco pode começar a diminuir essa velocidade e começar a sentir os bancos de areia. É a culpa, essa culpa normal do cotidiano, essas infinitas culpas que nós precisamos todos os dias estar nos ajustando
Mas se o barco se afasta no leito do rio para a margem, ele encalha. E ao encalhar, vem a culpa tóxica. A culpa tóxica, ela é falta de amor a si mesmo. O amor a si mesmo não tem nada a ver com egoísmo, é outra coisa. Amar-se, segundo Joana de Ângeles, é respeitar-se, é ensejar-se às conquistas superiores da vida. Então, o amor a si mesmo é, no fundo, o alinhamento com aquela definição do espírita. Conhece o espírita pelos esforços que ele faz em dominar suas más tendências e melhoria. Então, quem faz isso não vai para a culpa tóxica. O erro faz parte do nosso aprendizado, vai ocorrer. Se nós erramos, devemos corrigir, seguir adiante e já estaremos com mais experiência. Logo, ter culpa, nesse sentido mais genérico, equivale a dizer ajuste, venha para o canal. Mas quando você se agarra na culpa e gera sofrimento, aí é remorso. Quando você se fixa no processo de culpabilidade, aí o processo se transforma numa patologia. É extremamente doloroso. Do mesmo jeito a mágoa. Quando crianças, se alguém fala mais ríspido ou nos sentimos magoados. Então a mágoa é como uma ferida que nós temos. E quando crescemos, se alguém fala de uma determinada maneira ou atinge algum ponto susceptível, sensível, vulnerável, a mágoa é uma das manifestações. Tem pessoas que ficam com raiva, outros atacam, outros se fecham, outros se deprimem. Então, a mágoa é uma das reações. Mas quando essa mágoa se aprofunda e se transforma em ressentimento, quando ela se afasta e se encalha na margem do rio, nós temos o rancor, nada desejável para a alma, profundamente negativo, que nos faz entrever a necessidade de olharmos-nos melhor, porque nosso barco está navegando agora de uma forma difícil, ou já não mais está conseguindo navegar. Está estacionado porque encalhou ou na culpa tóxica, no remorso, ou então numa mágoa a quem a pessoa se fixou, configurando o rancor, o ressentimento. Então, se eu me culpo de algo durante muito tempo e não trabalho isso, e não olho e não transformo, a autoculpa vira um remorso. No princípio, para que serve eu me sentir culpado? A culpa, ela é um sinalizador, é como um despertador. Ela diz que eu violentei, eu transgredi algum valor meu, então eu me sinto culpado. Esse é o primeiro momento. Agora, se eu fico na culpa e no remorso, imagina uma areia movediça. Eu vou me afundando emocionalmente e isso não ajuda na transformação, nem na autotransformação e nem na possibilidade de transformar aquilo que eu me sinto culpado. De repente, eu ofendi alguém, eu magoei você, por exemplo, né? E aí eu me sinto culpado por isso. Poxa, isso é um alerta. É sinal que eu valorizo a nossa amizade. Se eu fico no remorso, eu não transformo, eu não te procuro, eu não falo, olha, eu me senti culpada com aquela minha atitude. Então a culpa serve para isso. Portanto, quando Jesus propõe a Simão Pedro esse olhar indimensional, ele fala de que todos os dias nós podemos nos magoar, podemos nos sentir culpados. E é natural que, em sentindo, revejamos, reavaliemos o nosso comportamento e voltemos para o prumo, sem que isso se constitua num drama, sem que isso se constitua em pecado, sem que isso se constitua num mal. É apenas a alma que está aprendendo mediante ensaios. Os erros fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Por isso, Jesus propõe na sua oração dominical, quando fala do Pai Nosso, a necessidade de perdoarmos aqueles que estão caminhando conosco para que o Pai nos perdoe também. Colocou dentro da oração dominical. Porque o perdão, ele é uma demanda do cotidiano, como é o pão nosso. Do mesmo jeito que precisamos do alimento para manter o corpo, do oxigênio para oxigenar as nossas células, nós precisamos de perdoar, amar mais,
amar além dos nossos ensaios aprendizados, nossos ensaios erro e acerto. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos alimentando de amor e estamos crescendo espiritualmente. Precisamos do pão que alimenta o corpo e do perdão todos os dias para que as nossas oportunidades se revistam de novos aprendizados, para que o nosso espírito avance evolutivamente na conquista dos seus valores intelectos morais. Não saia daí, o Transição volta já! Através da perspectiva espírita, a culpa vira responsabilidade. O erro alheio vira oportunidade de aperfeiçoamento. Como aprender tais situações e seguir em frente? A fixação na culpa ou na mágoa, transformando-as em processos intoxicantes para a alma, ensejam uma disfuncionalidade no ser. Altera o comportamento, mas altera as emoções, altera o circuito psíquico, deságua nas dificuldades das relações sociais, repercute nas interações de natureza espiritual. O remorso, tanto quanto o rancor, ele nos afeta o ser tão profundamente que talvez seja uma das chagas mais cruentas que a humanidade experimenta como resultados do orgulho e do egoísmo, que são as matrizes dos processos que nos impedem de fazer o caminho do perdão. A culpa, ela é uma das principais causas das nossas doenças, porque a culpa é um sentimento que parte-se do princípio de que a gente se considera perfeito, então nós não podemos errar. Mas a gente não é perfeito, nós vivemos num mundo de expiação e provas, onde todos os seres são imperfeitos, estão se autoeducando, se autoaprimorando-se a cada dia. Nós erramos porque não sabemos. Então, quando nós usamos a palavra culpa, isso é uma palavra pela qual nós designamos os erros humanos, de forma que quando nós citamos aquela pessoa teve culpa nisso, ela é culpada, o que nós precisamos entender é que nós nos enganamos, nos desviamos exatamente porque não sabemos, não conhecemos tudo ainda. Quando superarmos essas dificuldades ou imperfeições ou necessidades, nós passaremos a estágios maiores e melhores. Então a culpa merece o auto-perdão, porque amar a nós mesmos é saúde do corpo, da mente, do espírito, das emoções. Amar a nós mesmos implica em fortalecer em nós as barreiras contra esses sentimentos de achar que eu deveria ter feito de outra forma. Na medida que isso se prolonga demais, esse sentimento de culpa, que ele não é colocado em ação para o bem, o que pode acontecer é a pessoa desenvolver sentimentos de depressão e, como consequência, prejudicar a saúde por falta de cuidados próprios. Nós encontramos inúmeras pessoas que, vitimadas pelo remorso, alteram de tal ordem a sua estrutura de vida que entram em processos depressivos graves, que experimentam transtornos psiquiátricos variados. Esse processo gera uma paralisação na caminhada do indivíduo. É diferente do arrependimento. Quando a pessoa errou, ela se arrepende e do arrependimento ela parte para um trabalho de reparação. No remorso, o indivíduo ele para no tempo, ele fica em cima de uma autocondenação. E essa autocondenação, ela grava no psiquismo um verdadeiro estado de fixação mental. A pessoa desencarna, vai para outras encarnações, e nessas outras encarnações ela vai somatizar esses estados de culpa, que são verdadeiros estados tóxicos, pelo remorso da encarnação anterior. O indivíduo não lembra dos fatos, mas não esquece da emoção dos fatos. O que nós apagamos das vidas anteriores são os fatos cronológicos, mas as emoções nós nunca apagamos. De fato, o indivíduo ele nasce com um sentimento de culpa não definido,
que poderá se expressar numa desorganização mental. As culpas, quando são muito intensas e estão baseadas no remorso, elas são capazes de provocar uma quebra no psiquismo. A esquizofrenia, por definição, é essa cisão, é essa quebra que, e no momento do desenvolvimento psicoemocional, em determinado instante, vai se manifestar na forma dos sintomas psicóticos. Quase sempre são espíritos que em outras vidas cometeram delitos graves e não fizeram a reparação devidas e agora juntam um processo de remorso, a raiva intoxicante que sentiram naquela época e que moveu para cometer aquele delito. E porque não conseguiram diluir, reencarnam, trazem essas memórias muito desestruturantes e elas abrem-se para a vida presente, a céu aberto, deixando a pessoa como se fosse muitas numa só, sem ter uma linearidade egóica, caracterizando, portanto, uma alma que se fragmenta, que se desintegra entre o ego de hoje e acessando os egos lesados do passado. É importante que seja ela própria ou pessoas que estão próximas dela ajudarem, seja através de incentivo a frequentar um grupo religioso, para ela começar a despertar atenção para a possibilidade de fazer algo bom que compense o erro e assim tirar a pessoa desse pensamento vicioso, negativo da culpa. O Emmanuel fala que a gente só vai voltar no passado quando o fato do passado servir para que a gente tome novas resoluções para o futuro. Mas quando é aquela coisa estagnada, cristalizada numa culpa, por exemplo, nós merecemos o auto-perdão. Para que a gente possa perdoar o outro, primeiro a gente tem que perdoar a si mesmo. Porque como é que nós vamos fazer esse movimento? O movimento é de dentro para fora, não é o contrário. Não é? Então a culpa, ela é responsável por inúmeras das nossas doenças. Não é? O espírito que não consegue se libertar daquele erro. Tem pessoas que a gente vê na casa espírita, numa orientação, por exemplo, que estão há 20, 30 anos sofrendo por algo que aconteceu e revivendo aquilo como se aquilo tivesse acontecido naquele momento, não é? E a vida fica parada, naquele momento. Então, liberte-se da culpa. Nenhum de nós pode condenar o outro, então não se condene. Viva amorosamente, ame a você mesmo. Jesus já diz, né? Ama a si mesmo para depois amar o outro. Por isso, é de bom tom que pensemos em toda a extensão das consequências, para que, em tempo, façamos o reitineramento do nosso comportamento, saindo da margem, voltando para o leito, a fim de que não fiquemos ancorados na margem por longo período e por várias vidas, bem como saindo da rotatória e retomando o caminho da vida, assumindo uma consonância da alma nos seus movimentos com as leis de amor. E pelo amor, pelo perdão ao outro, pelo perdão a si mesmo, conseguirmos fazer o movimento da superação, notadamente das mágoas e culpas mais extensas. A pessoa séria, responsável, com desejo realmente de reparar eventuais questões que foram realizadas atrás, ela vai entender que simplesmente todo mundo erra. Aí que vem a questão do auto-perdão. Quem sabe se perdoar, inclusive, naturalmente, vai aprender a perdoar de uma forma muito tranquila as demais pessoas. Então, quando se fala em arrependimento, a melhor forma de entendermos esse processo é o desejo de avançarmos, todos, sem exceção. O Transição volta já já. No segundo capítulo de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos recomenda uma fórmula prática para o reequilíbrio após o erro cometido. Um conselho que permanece cada dia mais atual. Confira! Allan Kardec haveria com maestria de poder traçar um caminho para a humanidade que nos ajudasse a lidar melhor com essas arranhaduras ou com esses golpes da alma que nos afetam a existência às vezes por um momento ou pela vida inteira, que se chama remorso e rancores.
quando ele propõe uma metodologia, evocando toda a tradição de Jesus para nos colocar de uma forma bem pragmática, bem objetiva e muito lúcida, como é próprio do Espiritismo, a possibilidade de nós restaurarmos na alma o caminho da autolibertação. Porque o auto-perdão também é um motivo, é uma situação de caridade, a caridade para conosco mesmo. Porque quem de nós poderá dizer que nunca errou ou que nunca vai errar? Errar é um processo humano. O equívoco é natural em criaturas que estão em aprendizado. Se me perguntarem assim, mas em todos os casos existe possibilidade de reajuste, de reparação? A resposta é absolutamente sim. É para isso que nós estamos fazendo as experiências fantásticas em um planeta chamado Terra e que realmente possibilita isso. Nós devemos aprender a fazer isso. Diz o codificador que há 3 passos que configuram esse trabalho do auto-perdão, que se coloca com a expiação, o arrependimento e o processo reparador. O arrependimento é dar-se conta, é poder perceber que eu me equivoquei, levemente ou gravemente. A expiação é o desconforto que eu sinto, é o sofrimento por ter muitas vezes pisado no pé do outro e que uma desculpa resolve, ou então porque eu atropelei alguém não me dando conta e ultrapassando uma preferencial. Precisando, portanto, fazer um esforço, um movimento importante que não se resolve em algumas horas. Essa dor que me acomete por ter cometido um ato consciente ou inconscientemente, ela me exige da alma muito esforço e o sofrimento já é parte desse processo curativo. É inevitável que, se seguindo ou concomitantemente ao arrependimento, venha esse estágio do processo expiatório, que traz para a alma, mediante o desconforto, a necessidade de que ela tem que refazer, dar o próximo passo, que ela tem que reparar o mal feito. E aí vem o terceiro passo, o da reparação. A reparação é a atitude do ser que vai e reconstrói e refaz. Então ela precisa, para se perdoar, primeiro, olhar para a situação e se apropriar, se responsabilizar pela sua parte naquela história, né? Então esse é o primeiro passo do auto-perdão, é olhar para a situação e ver, não, eu tive responsabilidade nisso. Porque se eu não acho que eu sou responsável por uma situação, a solução dessa situação eu também não sou. Então, eu assumindo que eu tenho participação, aí eu vou, sim, fazer um processo de auto-perdão. Ao invés de eu me agarrar e ficar lamentando o leite derramado, eu me movimento e vou coletar o leite, limpar, começar a fazer o movimento que eu preciso fazer para poder me sentir bem comigo mesmo. Nós erramos sempre. Há mesmo alguns psicopedagogos que dizem e alegam que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos da nossa vida. Ora, se isso é verdadeiro, como de fato parece ser, então nós estamos aprendendo a cada vez mais porque nós erramos, falamos ainda coisas que às vezes, por vezes, achamos que não deveríamos falar, mas não tem importância porque logo em seguida nós podemos reparar. O Espiritismo, portanto, ele não permite que nós nos fixemos na culpa e tratemos a culpa mais como fenômeno de autorresponsabilidade. Ou seja, errei, refaço. Se for um processo pequeno, é uma desculpa. Mas se for um processo mais abrangente, eu preciso fazer um caminho. Por isso, o perdão representa um caminho de autorrestauração que eu preciso fazer. Como a própria palavra diz, perdoar, doar inteiramente. Fechar um ciclo de superação para que eu possa sentir diante da minha própria consciência que eu estou livre. Porque se existe realmente uma grandeza no ato de pedir o perdão, maior ainda e mais nobre é perdoar. É perdoar a si mesmo, saber perdoar a si mesmo e perdoar também o semelhante. Quando nós entramos nessa via, nessa estrada, aí passamos a compreender um pouco melhor os indicativos feitos por Jesus de Nazaré para que nós realmente
nos aliviássemos de todas as nossas dores através desse sentimento que ele é grandioso, que é maior. Por isso Jesus propôs ao seu templo: reconcilia-te com teu adversário, mostrando a necessidade de nós nos auto-reconciliarmos para podermos fazer um movimento na direção do outro, enquanto estás a caminho com ele, para que o teu adversário não o entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e o oficial de justiça te encerre na prisão e não sairás de lá até que pagues o último ceitil. O olhar espiritista, considerando a reencarnação, fala-nos daqueles que, encaminhando numa vida, numa existência corpórea, não conseguindo perdoar, ao sairmos, somos entregues ao juiz, à consciência, que nos entrega aos oficiais de justiça, que são os benfeitores, que nos colocam num novo corpo, uma prisão, e lá não sairemos até que restauremos, reparemos até o último ceitil, ressarcir um equívoco que fazemos durante uma doença psiquiátrica. O autismo, que ao tempo em que é uma doença, ela já é o próprio tratamento. Num processo esquizofrênico, que às vezes culmina por toda uma existência a despeito de todo o aparato médico e que é em si mesma o caminho de volta que nós estamos fazendo. Ou quando recebemos no lar alguém que é o nosso inimigo do passado que lesamos, ou quando somos chamados a conviver com alguém que nos lesou perdoando, são processos reparadores que às vezes poderíamos ter feito numa outra existência, se em tempo, em se reconciliando consigo próprio, pudéssemos ganhar a paz interior, ir ao encontro do outro. Porque se o outro não quiser restaurar a paz e queira manter a violência, será uma escolha dele, mas nós já nos teremos libertado, porque teremos feito a nossa parte, a nossa cota de ação naquela encrenca em que nos envolvemos. E agora somos livres, seguindo os passos de Jesus, quando na cruz dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se desonerando de todo sentimento ruim, para logo em seguida ressurgir para os mesmos que traíram, negaram ou abandonaram, mostrando que o caminho é um caminho de libertação. Não esqueça de acessar www.transição.tv e compartilhar este e outras centenas de programas com seus amigos. Ficamos por aqui, eu te espero no próximo Transição. Tchau!